Bom, rapaziada, a tabela ainda não está concluída porque a rodada ela depende de um jogo, Bahia e Cruzeiro. Esse jogo Bahia e Cruzeiro, ele não interfere na posição do Corinthians na tabela de classificação. Então a gente já pode dizer que o nono lugar conquistado após a vitória sobre o Fluminense, ele está mantido. E por isso eu considero fundamental, porque, cara, era 12º, depois da rodada, nono colocado. Subiu 3 posições. E como a gente já havia falado, né, 29 pontos. Nesse momento, 6 pontos do G6. 6 pontos do G6. E da zona do rebaixamento, 7 pontos. Então você tem menos pontos do G6 do que do Z4. Vamos lá, é um alento. O que poderia ter acontecido ainda no domingo? O Corinthians ter sido superado pelo Ceará, que jogava fora de casa contra o Vasco. E na verdade estava até rolando uma vitória do Vasco, que não faria o Vasco superar o Corinthians, mas dava uma encostadinha ali, embolava um pouco mais, mas não ameaçava. O Ceará sim poderia ultrapassar o Corinthians, não aconteceu, eles ficaram no empate e com isso ninguém ultrapassou o Corinthians, nono colocado na tabela de classificação nesse momento. Agora, eu ouvi atentamente a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior e também fiz uma pesquisa um pouco mais profunda sobre alguns destaques que me saltavam aos olhos dentro de uma análise que a gente tem analisando o jogo, né? Pô, esse cara foi bem e tal, aquela impressão, aquela sensação que a gente tem. Quando a gente vai para a estatística, a gente comprova algumas teses, algumas coisas. Poxa, é verdade, isso eu tava reparando. Eu falei para vocês, tanto na live quanto no pós-jogo, do momento do Mateuzinho. E pode parecer até jocoso, porque o Mateuzinho, ele oscilou muito, né, desde que ele chegou. E ele foi envolvido numa contratação que muita gente considerou um valor absurdo, ter pago 20 milhões de reais por um lateral. A maneira como aconteceu, né? O Corinthians botou para treinar e tirou foto antes do anúncio. E aí ele voltou para o Flamengo, naquela medida, naquela disputa ali, Rubão e Marcos Braz, que aconteceu. Mas ele forçou para vir para o Corinthians, é um corintiano de nascença, embora tenha surgido no Flamengo, e acabou acontecendo. Era um empréstimo inicialmente, o Corinthians adquiriu os direitos dele. E aí ele, pelos valores envolvidos, por tudo que ele prometeu, né, na chegada, a galera imaginou talvez que o Mateuzinho fosse resolver o problema da lateral. E aí tinha o Fagner ali muitos anos e tal, e o Mateuzinho demorou. Eu acho que assim, o fato dele querer muito, ser corintiano e tal, não é que a camisa pesou, mas mexeu com ele, é fato. E o Corinthians também estava numa situação delicada no ano passado, né? Vamos combinar. Até a coisa engrenar na reta final, depois da chegada dos reforços, né? Memphis, Carrilho, que dão uma outra cara para o time, o Mateuzinho não tinha aparecido ainda. E ele termina o ano bem. Ele e o Matheus Bidu. Quando vira para 25, como todo time, ele oscilou demais novamente. E agora, cara, não há o que dizer. Não há o que dizer. E eu fiz esse desafio, inclusive, a vocês, no vídeo e na live.